Ano passado, teve em agosto o chamado Dia do Fogo na Amazônia. Floresta amazônica ardendo em fogo. O presidente da República dizendo a investidores árabes que ele potencializou aquelas queimadas porque ele não concordava com as políticas anteriores, que, diga-se de passagem, políticas preservacionistas, políticas de conservação da Amazônia, que inclusive levaram o Brasil a um protagonismo muito grande nas reuniões sobre o clima promovidas pela ONU. Este ano, em agosto, houve um aumento, em julho, um aumento de 34%, né, das queimadas, se comparando com o ano passado. E agora, essa tristeza também que são as queimadas do Pantanal. A gente não... Você sabe que eu estava relutando em fazer um vídeo sobre esse assunto. Acho que a gente tem que conversar sobre ele, né? A gente não pode jogar essa sujeira toda para baixo do tapete, como se nada tivesse acontecendo. Mas a tristeza é muito grande, né? Eu tenho visto fotos e vídeos que mostram uma destruição absurda. E uma destruição por si só dolorosa, mas a gente imaginar onças pardas, onças pintadas. No Pantanal, a maior comunidade de onças pintadas do mundo, né? Elas morrendo queimadas, com as patas queimadas, né? Difícil. Ver essas coisas é muito difícil, mas repito, eu não estava querendo falar sobre esse assunto, mas a gente se vê na obrigação de falar. Até porque, por exemplo, a notícia que vi hoje é de que a Polícia Federal identificou que tem pelo menos 5 grandes fazendeiros, grandes latifundiários do Pantanal que orquestraram essa queimada, tal como aconteceu em agosto do ano passado na Amazônia. Eles estão se sentindo respaldados para poder promover esse tipo de crime. É claro que isso ainda é uma notícia que precisa ser confirmada, mas tem praticamente... Essa queimada tem essa digital. A digital da pecuária, que é responsável pela maior destruição da floresta amazônica, do Cerrado e do Pantanal. Mas é triste, viu? É triste a gente ver que a maior área alagada do mundo, né? 15% praticamente já se perdeu, 2,3 milhões de hectares. Olha, para você ter uma ideia, isso é praticamente 10 vezes a cidade de São Paulo e do Rio de Janeiro juntas. E a recuperação disso, aliás, por falar em recuperação, vi também uma notícia falando que na região de Porto Jofre já está diminuindo a queimada. Claro, já se queimou praticamente tudo, né? Toda a massa orgânica que tinha que ser queimada praticamente já foi queimada. Agora, a recuperação é terrível, porque foram queimadas as árvores produtoras de frutos, por exemplo, que alimentam os pacus nos rios, né? Sem esse alimento, como é que eles vão sobreviver? E aqueles que se alimentam dos pacus, como é que fica toda essa cadeia alimentar no Pantanal? Vai haver já está havendo, né, uma dizimação muito grande da fauna, mas ela ainda vai acontecer no decorrer de muito tempo por falta de alimento. Olha, é triste. Eu ouvi o ex-ministro do Meio Ambiente, Carlos Mink, ele denunciando que existe normalmente no Pantanal, né, existem essas queimadas, porém existem brigadas com estrutura para poder combater, mas que essa estrutura normalmente ela é renovada, né, as mangueiras para poder apagar o incêndio, e isso não estava acontecendo. E a gente sabe, né, o ICMBio, o IBAMA estão sendo sucateados há mais de um ano, pelo menos, há praticamente 2 anos, estão sendo sucateados. Os funcionários com expertise, né, nas suas respectivas áreas foram substituídos por militares. E, como já disse em outro vídeo aqui, nada contra os militares.
Se tirar um funcionário com uma boa expertise, uma boa experiência para colocar um militar que tem uma experiência, uma expertise maior, não tem problema. O problema é trocar um funcionário com uma expertise grande por alguém que vem simplesmente ocupar aquele lugar porque tem uma patente militar. É terrível mesmo. O que eu falei no começo, repito, eu não queria fazer esse vídeo, mas a gente precisa comentar o assunto para poder identificar a raiz do problema, a raiz desse verdadeiro ecocídio que está acontecendo no Brasil e que está afetando biomas extremamente importantes, como o da floresta amazônica, como o do Pantanal e até a Mata Atlântica, que vinha numa situação razoavelmente equilibrada do ponto de vista do desmatamento, mas que teve um incremento, um crescimento grande. Então, olha, escreve o que você acha no comentário. Por que isso está acontecendo com essa velocidade, essa voracidade, né, nesses biomas todos? Será que é pura coincidência? Ou será que tem alguma motivação, segundo a sua opinião? Eu tenho a minha, quero ouvir, quero ler a sua opinião para ver se coincide com a minha. E a gente até pode comentar isso em outro vídeo, ou talvez numa live que a gente venha fazer sobre esse assunto. Tá bom? Até mais ver, até outro vídeo aí. Espero que um vídeo um pouco mais animador do que esses que a gente tem feito falando sobre as nossas florestas, os nossos ricos biomas. Um abraço.